A igreja medieval, ocupada com o cerimonial e atolada em dogmas, era espiritualmente ineficaz. Seus sacerdotes e ministros praticamente desprovidos de conhecimento celestial. Seu povo da mesma forma em ignorância. Foi um período de densas trevas. Onde não há luz, só pode haver trevas. Onde não há luz espiritual, as trevas espirituais reinam soberanas. No Salmo 119, o salmista escreveu: "A entrada das tuas palavras dá luz." Ele se referia, obviamente, à palavra de Deus, às Escrituras, à Bíblia. Mas na época a qual nos referimos, a Bíblia não existia. Pelo menos não como a temos hoje. A Bíblia em nossas mãos, hoje, em nossa língua, é algo quase comum no mundo moderno. É difícil compreender a raridade deste acesso há 500 anos. Há 500 anos, a prensa de tipos móveis ainda não havia sido inventada. E sem ela, não poderia haver larga distribuição de qualquer livro, muito menos da Bíblia. E mesmo que pudesse imprimir, o que você imprimiria? Não havia tradução das Escrituras para o inglês, mas havia um obstáculo ainda maior: a igreja. No período medieval, a igreja ditava as regras em todas as áreas da vida. Ela controlava os que comerciavam, o que poderiam comercializar e a que preço. Controlava reis e parlamentos, os soberanos e os súditos e as leis pelas quais todos eram governados. E controlava os meios da graça. Portanto, os indivíduos adoravam somente como a igreja ordenava e criam somente no que a igreja ensinava. Com tal monopólio sobre o pensamento e com tal controle dos interesses de toda a nação, não surpreende que a igreja se opusesse a qualquer coisa que encorajasse os indivíduos a pensar e, consequentemente, decidir por si mesmos. Mas tudo isso estava prestes a mudar, e mudaria dramaticamente. Estava claro que, para que os homens chegassem ao conhecimento da verdade, eles deveriam ter acesso à única grande fonte da verdade, a Bíblia. E deveriam tê-la numa língua que pudessem compreender. Levar a Bíblia de seu estado original, uma coleção de manuscritos antigos, em línguas também antigas, ao livro que conhecemos hoje, foi uma longa e muitas vezes árdua tarefa. Para compreender a fundo, precisamos voltar ao tempo quando os manuscritos originais foram redigidos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em aramaico, em alguns livros. E o cânon do Novo Testamento foi formado pelos judeus há muito tempo, porque eles tinham um local central onde guardavam os manuscritos, os escritos. Eles tinham o tabernáculo. Mais tarde tiveram um templo onde os escritos eram guardados. Nos tempos do Novo Testamento, congregações ou igrejas locais surgiram em cidades e vilarejos por todo o mundo mediterrâneo. E cada uma delas queria sua própria cópia das epístolas ou cartas do apóstolo Paulo. Assim, havia muitas cópias dos vários livros do Novo Testamento. Uma igreja recebia uma cópia de uma das epístolas de Paulo. E eles a liam publicamente para a congregação e pediam a alguém da congregação que fizesse mais uma cópia para que eles pudessem guardá-la e enviá-la para a próxima igreja. Talvez Jerusalém ou talvez Antioquia ou outra igreja. Em consequência, com esse método, durante os séculos, houve muitas, centenas de cópias manuscritas do Novo Testamento. Hoje, há mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento. Entretanto, o crescimento do Império Romano trouxe consigo a popularidade de sua língua, o latim, e o declínio ao que chamamos hoje de Novo Testamento grego.
Com o tempo, esse grego falado comumente não era mais falado. E depois disso, em todo o mundo, o latim tornou-se a língua comum. Por isso, quando Jerome foi comissionado pela Igreja no final do século V para traduzir a Bíblia para o latim, chamava-se Vulgata, porque o latim era a língua vulgar ou comum daquele tempo.